A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu quero chamar a sua atenção hoje para um assunto muito importante nas Escrituras, que foi quando Deus apareceu a Salomão em um sonho à noite e disse para Salomão: pede-me o que quiser que eu te darei. Então, eu gostaria de convidar vocês para abrir as suas Bíblias comigo e acompanhar o que eu vou falar. 1 Reis 3, versículo 5 ao versículo 15. Eu quero que você acompanhe comigo. Está escrito assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhes disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhes disse um filho, e lhes desse um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizesse o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Meu irmão e minha irmã, quando Deus apareceu a Salomão e disse para ele: pede-me o que você quiser e eu te darei. Então Salomão, aqui no versículo 7, 1 Reis 3, 7, Salomão diz: agora, Senhor, meu Deus, fizesse o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Então Salomão estava orando a Deus, falando com Deus e dizendo que não sabia o que fazer. No versículo 8 ele disse: teu servo está aqui entre o povo que escolhesse, um povo tão grande que nem se pode contar. No versículo 9, Salomão disse para Deus: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão faz essa pergunta para Deus. E Salomão pediu a Deus foi um coração cheio de discernimento. Meu irmão e minha irmã, é o que nós temos que pedir a Deus hoje. É um coração cheio de discernimento para a gente saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Por isso, nesses dias de hoje, a maioria dos cristãos não gosta de examinar as Escrituras, estão sendo enganados, porque nós precisamos de discernimento para a gente saber
se essa mensagem ela procede de Deus. Quando você ouvir qualquer mensagem, põe ela diante das Escrituras, meu irmão. Seja como um crente beriano, que tudo que Paulo falava, eles examinavam as Escrituras dia após dia para ver se essas coisas eram assim. E Paulo o elogiou. Paulo disse: ora, esses foram mais nobres do que aqueles de Tessalônicas, porque de bom grado recebeu a mensagem, a palavra, e examinaram dia após dias para ver se essas coisas eram assim. Então, seja um crente beriano, porque imagina nesses dias de hoje, se Deus aparecesse algum líder religioso e dissesse para ele o que ele falou para Salomão: pede-me o que você quiser. Eles iam pedir era dinheiro, era riqueza, eles iam pedir era prosperidade, era vida regalada, mas não foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu a Deus foi um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Ele fez essa pergunta para Deus. No versículo 10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. No 11, por isso Deus lhes disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Então foi o que Salomão pediu, foi discernimento para ministrar a justiça diante do povo de Deus. Então Deus se agradou tanto desse pedido que Deus falou para Salomão no versículo 12: farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Foi o que Deus falou para Salomão. Então Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu fama, Salomão não pediu a morte do inimigo. Porque se fosse hoje o evangelho que é pregado aí, é o evangelho só da prosperidade, para de sofrer, que você vai conquistar, que você não vai ser cauda, você será cabeça em tudo que você fizer, e só pedindo dinheiro para as pessoas. Meu irmão e minha irmã, examina as escrituras. Esse evangelho que é pregado hoje não tem nada a ver com o evangelho do passado, não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus, não tem nada a ver com o evangelho dos apóstolos. Eu vou mostrar para vocês aqui nas escrituras, algumas escrituras para você analisar. Não acredita no que eu estou falando não, examina as escrituras, não seja uma presa fácil para esses lobos de hoje não, meu irmão. Agora vamos continuar. Aqui no versículo 14, Deus disse para Salomão: e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida,
Até isso Deus prometeu a Salomão, ele não pediu nada disso. No 15, então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Foi um sonho. Então Deus se agradou de Salomão. Agora, vamos ver aqui em São Mateus 13, o evangelho que o Senhor Jesus ensinou, que o Senhor Jesus pregou. São Mateus 13, versículo 1 ao versículo 9. Ao versículo 9, aqui o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, a parábola do semeador. Agora no versículo 18 ao 23, ele explica a parábola do semeador. Então você, leia a sua Bíblia aí em São Mateus, leia São Mateus 13, tem uma série de parábolas que o Senhor Jesus conta. Seja um cristão beriano, para você não ser enganado nesses últimos dias, porque o Senhor Jesus disse que surgiria falsos cristos, falsos profetas, e enganaria a muito. Nós estamos vivendo hoje na era do engano. Então, vamos lá, São Mateus 13, versículo 18 ao versículo 23. A explicação da parábola. O próprio Senhor Jesus explica. Aqui não precisa de ninguém te explicar não, porque o próprio Senhor Jesus, ele explica para você. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, que é a palavra do reino, e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arrebata o que foi semeado no coração. Por que que o maligno arrebata aquilo que foi semeado em seu coração? Se você ficar com aquilo que o Senhor Jesus disse, jamais o maligno vai arrancar aquilo do seu coração. Mas se você ficar dando ouvido a esses homens enganador, que está de olho no seu dinheiro, só ensinando vida regalada, para de sofrer, você vai conquistar isso, aquilo, aí sim você será enganada. Mas se você seguir o que o Senhor Jesus falou, jamais você será enganada, e não tem quem arranque essa mensagem do Senhor no seu coração, meu irmão. Agora o 20. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma. Portanto, permanece pouco tempo. Tão logo surge alguns problemas ou perseguição por causa da mensagem, da palavra, imediatamente abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufoca, tornando-o infrutífera. Então vocês estão vendo aqui, o evangelho que vocês estão ouvindo hoje por esses pregadores é o evangelho da preocupação dessa vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufoca, tornando-o infrutífero. Por quê? Você vai para esses templos,
O que você vê aí é que você vai ficar rico, que você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Você está dando tudo e está ficando cada vez mais pobre. Só quem fica rico é os líderes religiosos, é as suas famílias. Então o Senhor Jesus nos alertou. Quando você vê alguém pregando uma mensagem que ensina você só preocupar com essa vida e com o fascínio enganoso, foi o Senhor Jesus falou, enganoso das riquezas, sufoca, tornando infrutífero. Então, aqui não vai dar fruto, porque a palavra foi sufocada, não é a mensagem do Senhor Jesus, é a mensagem inventada desses falsos profetas de hoje aí. Agora, no 23, ele diz: entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem, a palavra, e a entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Então é isso. Quando você lê as escrituras, você entende. Quando você entende, você não vai mais ser enganado por esse bando de pessoas aí que só estão interessadas em dinheiro. Só isso. É no seu filé que eles estão interessados, em mais nada. Agora, olha o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos 5, versículo 3 ao versículo 5. Paulo disse assim: mas não apenas isso, 2 pontos. Alegramos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produz resistência. Resistência produz caráter. E caráter produz esperança. E esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Então, você vê que a resistência, as dificuldades, vai trazer resistência para você. E essa resistência vai produzir um caráter. Então, esse evangelho, para de sofrer, você não vai adquirir um caráter. Você não vai adquirir uma resistência. Porque isso são mensagens de homem. A mensagem dos apóstolos é essa, que você vai sofrer sim. Só que em tudo, Deus é com você. Agora, olha que coisa interessante. Aqui em Colossenses 4, versículo 11 ao versículo 15, Paulo, ele disse assim, o apóstolo Paulo. Então, quem é o apóstolo para nós? É Paulo. Então, ouve o que esses apóstolos nos ensinou, como Pedro, Paulo. Então, Paulo disse assim: não estou dizendo isso para chamar-lhe a atenção para qualquer necessidade minha, pois aprendi a me contentar independentemente da circunstância. Agora, Paulo, ele disse que ele não estava escrevendo aquilo para chamar a atenção do povo por necessidade dele, pois ele aprendeu a contentar independentemente da circunstância. Aí ele disse, sei o que é passar necessidade. Ele sabia, porque eles passavam por necessidade também. Então ele disse, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter
mais que o suficiente, porque eles passavam necessidade, mas também tinha mais do que o suficiente. Aí ele disse: em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado. Então, é um segredo você se alegrar nos momentos difíceis, não só no momento fácil. Então, Paulo disse que ele aprendeu o segredo de estar bem alimentado, com fome de ter abundância, ou passar necessidade, porque ele sabia. Aí no 13, que é o versículo mais citado pelos falsos, é o 13, que os falsos não querem ler as escrituras todas, fica pegando o versículo isolado. Aí no 13, Paulo disse: posso todas essas coisas naquele que me dá poder, naquele que me fortalece. Eu posso todas essas coisas naquele que me dá poder, naquele que me fortalece. Então, para você ver, então você pode tudo, você pode passar necessidade, você pode ter fartura, você pode ter uma vida regalada e pode também passar fome, como o Paulo explicou. Agora, para encerrar, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Efésios, Paulo de novo, falando, Efésios 6, do versículo 4, Paulo diz assim: é inchado, eu vou começar do 3, que fica melhor. Se alguém ensina de modo diversos e não concorda com o são preceito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e com a doutrina decorrente à piedade, então, se esses ensinos não procedem com aquilo que o Senhor Jesus ensinou, com aquilo que os apóstolos ensinou, sai fora, deixa de lado. Agora, o 4, é inchado de presunção e não entende nada, possui um interesse doentio por controvérsias e disputa a respeito de palavras, das quais procedem inveja, brigas, desavença, insulto, suspeita maligna, disputa constante entre pessoas de mente corrompida e que não funciona mais de forma apropriada e que foram privadas da verdade, de modo que imagina ser a religião uma via para a riqueza. Está aí o que Paulo está ensinando. Além dessas pessoas estar com a mente privada da verdade, eles estão tão contaminados que eles imaginam ser a religião uma via para a riqueza. Não é o que você está vendo aí hoje? É isso aí. Eu estou lendo na Bíblia hebraica, mas você pode ler na NVI, você pode ler na João Ferreira de Almeida, que você vai encontrar. Então, Paulo disse que esses falsos, de modo que imagina ser a religião uma via para a riqueza. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grandes riquezas. Está vendo aí? Se a verdadeira religião ela não resulta em grandes riquezas, então a religião que resulta aí em grande riqueza é a religião falsa. Então aqui não é eu que estou inventando, não, é o que está escrito. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grandes riquezas, mas apenas para os que estão contentes
com o que tem, porque os cão guloso nunca está contente com aquilo que eles têm. Cada dia eles querem mais. Eles nunca enchem, nunca se farta. Cada vez quer mais. Agora no 8, Paulo disse: por isso, se tiverem comida e roupa, estaremos satisfeitos com isso. Mas hoje, esse evangelho ninguém quer ouvir. Se você tiver comida, roupa, você está satisfeito. Agora o 9, Paulo disse: além do mais, os que pretendem ficar rico caem em tentação, são pegos pela ambição tola e dolorosa, que os lança na ruína e perdição. Aqui está o segredo para esses cão guloso, que muitos deles vai prestar conta a Deus naquele dia, no dia do juízo. Agora o 10, Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males, é o amor que esses cão guloso têm por causa do dinheiro, que ele explora as pessoas necessitadas, não estão nem aí com os pobres. Agora Paulo diz: algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele que é do dinheiro, porque eles ensinam que você vai ficar rico, você vai ficar rico, rica, e você não consegue. Então muitas pessoas se desviam da fé porque não conseguiu nada disso e começa a achar que o evangelho não é verdadeiro. Os ensinamentos dos apóstolos são a verdade. O desses falsos aí não é verdade, porque eles inventam. Eles ficam lendo versículo de caixinha de promessa para você. Agora o 11, para encerrar: você, porém, por ser homem de Deus, fuja dessas coisas, busque a justiça, a piedade, a fidelidade, o amor e a perseverança e a mansidão. Que Deus abençoe todos vocês e fique com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.